Pessoal, como é que vocês estão? Fala pra mim, tudo certo por aí? Começaram bem o ano? Como é que estão as glicemias? Como é que passaram essas glicemias no Natal e Ano Novo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Seguinte, eu gostaria de me posicionar um pouquinho em relação ao projeto de lei que foi vetado pelo nosso presidente a respeito da deficiência em diabetes tipo 1. Esse projeto de lei tinha esse objetivo principal, de tornar o diabético tipo 1 no Brasil. Estamos falando de 600 mil pessoas, eu estou nesse grupo, inclusive, teríamos então essa denominação de deficiente. E o projeto foi vetado. Claro, agora ele vai voltar para o Congresso, vai ter uma reanálise, talvez ele possa voltar a ter chance de ser aprovado. Eu não entendo muito essa parte jurídica, mas eu sei que ainda há expectativas, há esperança. E assim, essa opinião que eu vou dar agora é totalmente partidária. Não interessa se você é do time do Bolsonaro, ou da direita, ou do Lula da esquerda. Não é esse o ponto. O ponto é que nosso país basicamente foi construído em cima de corrupção. Eu não estou nem falando que o problema é o presidente em si, mas todo o sistema ele é muito corrupto, né? Você precisa mandar o Pix para cá ou para lá para ter certa liberação. Mas o que me deixa muito triste ao mesmo tempo é que só se fala de dinheiro e pouco de saúde. As pessoas não valorizam tanto a saúde quanto dizem valorizar. Na hora de fazer a campanha, não, porque vai ter os ministérios. Tem gente que defende com unhas e dentes o SUS para mostrar que a saúde está no nosso país sim, que a gente se importa, mas na hora do vamos ver, a história é outra. Para quem não sabe, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, até então desconhecida a origem, o gatilho. Uns dizem ser alimentar, outros dizem que pode ter sido a ambiência ou até mesmo a parte genética, mas o fato é um só. Você tem diabetes tipo 1, eu tenho diabetes tipo 1. E o diabético tipo 1 ele tem uma vida muito difícil, desde a sua concepção, desde o diagnóstico de diabetes tipo 1, as coisas são difíceis, porque educar uma criança normalmente, eu, por exemplo, 10 anos de idade, estava usando insulina. Educar uma criança a ter que se injetar insulina, furar os dedos para medir a glicemia, ter restrições alimentares, no meio de tanta influência dos amigos, é difícil. É uma transição difícil. Fora que os altos e baixos, glicemia 500, depois 50, né? Hipoglicemias que por vezes podem ser letais, fatais. Como no caso, eu quase passei por uma no aeroporto, você sabe da minha história. Para quem não sabe, eu vou recapitular rapidinho, mas 10 anos atrás eu estava voltando de um intercâmbio no Canadá, parei em Miami e o meu voo foi cancelado. Era Miami, São Paulo, o voo foi cancelado, tive que dormir no aeroporto. E eu fiz insulina demais e acabei adormecendo. Quando eu acordei, eu estava tão mal que eu estava sem reação e sozinho ainda. Claro, eu não tinha um açúcar ali comigo, porque naquela época eu comia muitos carboidratos por prazer, que na hora do vamos ver não tinha uma reserva comigo. E eu estava desesperado, porque eu tinha um voucher do Starbucks para utilizar, só que o Starbucks estava lá longe. Toda vez que eu caminhava, eu me sentia pior, não enxergava direito, comecei a ver um clarão angustiante, uma situação de impotência, não sei mal pensar numa frase em inglês para poder mostrar o que eu precisava. Foi quando eu encontrei um casal, já de olhos fechados, parado assim, e acabei me jogando nos braços desse casal, do Rio de Janeiro até hoje eu lembro, mencionando que eu precisava de açúcar. E rápido. Eles entenderam, e graças a Deus tinham filhos por ali que estavam com cookies americanos, e eu comi e deu tudo certo. Mas a questão é, a minha vida foi salva por causa de dois anjos, né? Eu estava literalmente no lugar certo, na hora certa. Se eu tivesse 5 metros para a esquerda, provavelmente não teria escutado eles falando português e sabe-se lá o que ia ter acontecido. Então, a grande verdade é que 10% dos diabéticos tipo 1, infelizmente, acabam falecendo devido a hipoglicemias sérias. E você não sabe o quão frustrante é isso. Você pode adormecer, como eu mencionei, e no outro dia não acordar, por causa de excesso de insulina. Então, é uma doença que ela desgasta muito, que ela exige muito do mental também. Você tem que estar preparado. Eu posso estar falando com você hoje e fazer uma cagada, fazer insulina demais à noite e amanhã não estar mais aqui. Entende? Só que eu não escolhi passar por isso. Eu não tô aqui para fazer o papel de vítima. Eu nunca reclamei de fazer insulina, de me injetar aí 10 vezes por dia agulhadas, de furar os meus dedos mais de 30 mil vezes para ver minha glicemia. Eu fiquei no meu canto quieto. Indignado, sim, um pouco frustrado, com aquele efeito comparativo. Eu tenho doenças e os meus amigos não. Eu tenho restrições e o coleguinha não, né? Então, é difícil blindar isso na cabeça de uma criança desde cedo, mas tudo bem, eu passei por esse processo. E nós lutamos muito para um dia ganhar esse reconhecimento. Pessoas com diabetes tipo 1 como eu têm uma expectativa de vida menor,
por todo o processo. É uma glicação, uma oxidação contínua desde criança. Então, a falência renal, o envelhecimento precoce acaba acontecendo. E a que ponto chegamos, né? Na hora do vamos ver, na hora que a gente pudesse externalizar para essas pessoas um pouco de apoio, um pouco de respaldo, um pouco de indignação pela situação, de compaixão, não foi nos dado esse direito. E eu fico muito triste com isso. Porque eu sou uma pessoa que tem até um pouco mais de condições, eu consigo ali comprar um Freestyle Libre, as melhores insulinas, graças a Deus eu consigo isso. Tem pessoas que ficam à mercê de receber esses medicamentos do postinho de saúde, que muitas das vezes não tem a melhor insulina e às vezes até quase vencida, ou de uma procedência não tão boa, insulinas da China, por exemplo. Então é muito difícil conviver com diabetes tipo 1. É uma doença cara, ela exige cuidados, ela é perigosa, ela é restritiva, ela tem centenas de colaterais. Fora que se você tem uma doença autoimune com diabetes tipo 1, você pode desenvolver outra doença autoimune também, como Hashimoto, por exemplo, e outras. E a justificativa do governo foi basicamente falar de custos, como se 600 mil pessoas no nosso país não pudessem ter pelo menos uma ajuda no imposto de renda, uma ajuda para comprar um carro, né? Um tratamento diferente para fazer uma prova do Enem, por exemplo, onde teve um rapaz que foi desclassificado da prova do Enem porque disparou o alarme dele, do Libre, ou seja, a glicemia dele subiu ou caiu muito, ele obviamente precisa ser notificado para isso, foi desclassificado do Enem, ou seja, uma sujeira, é uma decepção muito grande. Porque o governo coloca aí 2 bilhões de reais só em 2024 para a Lei Rouanet, por exemplo, que sim, tem o seu papel, tem o seu valor, eu entendo esse lado, mas depois é hipócrita ao dizer que não tem muito orçamento para passar para os diabéticos que tanto precisam, que já têm uma vida mais dificultada, uma vida mais sofrida, com mais desafios, com perigo iminente de morte, por exemplo. Por que não? O que está faltando? Não me entenda mal, eu sei que não é o nosso presidente que toma as ações sozinho, tem toda uma equipe junto, mas é frustrante, sabe? É decepcionante. Por que não nos dar esse grito de felicidade, pelo menos uma vez, de ganhar o nosso reconhecimento? Então, basicamente foi isso, pessoal. Se você não sabe, procure sobre o projeto de lei para tornar a diabetes tipo 1 como uma deficiência, porque de fato é uma deficiência. E deixe seus comentários aqui embaixo. Eu, como diabético, fico arrasado, talvez nem tanto por mim, mas por outros. Que eu sei que tem uma vida mais difícil, que eu sei que tem mais obstáculos, e que não vão poder ter esse reconhecimento, que tanto precisa, essa ajuda estatal que tanto necessita. Tá bom? Mais uma vez, peço perdão pelo desabafo, mas eu acho que é uma pauta importante de ser posicionada por mim, ainda mais que eu sou diabético tipo 1 e tenho o maior perfil do Instagram no nicho glicêmico. Então, as pessoas esperam um pouco da voz do Klaus, né? Só que ao mesmo tempo lá no Instagram não é espaço para isso, eu acho que é um conteúdo mais rápido e aqui no YouTube eu consigo detalhar mais e me abrir mais para vocês. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo e qualquer comentário, qualquer opinião que você queira dar sobre esse assunto, sobre esse tópico em questão, eu vou ler todos os comentários aqui embaixo. Certo? Então é isso. Abraço e boas glicemias.